Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de abertura do mercado europeu. Olhando aqui para a janela de mercado, conseguimos ver que tivemos uma sessão asiática mista no dia de hoje, depois do mercado japonês ter estado então encerrado no dia de ontem, e desta madrugada temos conhecido aqui as minutas da última reunião do RBA, que indicam que são possíveis novos cortes nas taxas, mas que o banco neste momento está focado no momento e na escalada, na escala, aliás, no tamanho desses cortes, e que na última reunião a maioria dos membros apoiou então a manutenção da taxa inalterada nos 3,85%, citando então a inflação persistente e um mercado de trabalho bastante restrito neste momento. Portanto, 3 dos 9 membros do Conselho do RBA apoiaram um corte nas taxas. Recorde que o RBA surpreendeu o mercado ao não cortar as taxas, com os restantes 6 membros a apoiar então a manutenção da taxa, uma vez que disseram que há dados melhorados da economia e que a política ainda está restritiva. E, portanto, o Conselho expressou preocupações com uma flexibilização demasiado rápida, especialmente com a incerteza comercial com os Estados Unidos, e também mostrou então uma abordagem aqui mais cautelosa, portanto, mais hawkish e dependente dos dados então do banco. Já a Nova Zelândia também esta madrugada registrou um superávit comercial de 142 milhões de dólares neozelandeses em junho, com as exportações a diminuírem em relação ao trimestre anterior, pela primeira vez em quase 2 anos, e o déficit comercial anual está agora em 4,37 mil milhões de dólares neozelandeses. Apesar deste superávit, a fraqueza das exportações levanta aqui algumas preocupações sobre o crescimento económico. Na China, o Banco Popular da China fixou então a taxa de referência em 135 pips acima do esperado, o nível mais alto desde 2024, e também a questão das negociações então de um representante japonês com o secretário de Comércio dos Estados Unidos em Washington, mas não houve qualquer negociação, nenhum avanço nas negociações, apesar então desse encontro. Na Europa, hoje temos um mercado misto, como podemos ver, portanto, aqui a França continua aqui em queda no dia de hoje, portanto, com a turbulência política e a incerteza em torno da dívida gigantesca que a França apresenta, e o mercado alemão também aqui com uma queda significativa no dia de hoje. Já os futuros americanos, para já, perspectivam uma abertura em ligeira queda dos respectivos índices. Na frente geopolítica, Donald Trump advertiu que consideraria ataques militares se o Irão intensificasse as suas atividades nucleares, com um carácter então dissuasor, e dá então continuidade à retórica bastante dura que Trump tem tido em relação a Teherão. Olhando para o calendário económico, conforme já referi então, minutas do RBA, dados da Nova Zelândia e também inventários de petróleo do API às 21h40. Pelo caminho, teremos também declarações de Powell e Bowman, que falarão hoje na mesma conferência, intitulada A Revisão Holística da Estrutura de Capital para Grandes Bancos, que terá lugar em Washington, mas não são esperados comentários significativos sobre política monetária, já que Powell está programado para falar na abertura, enquanto Bowman falará na secção, então, de inovação. Olhando para os mercados, então, no dia de hoje. Começando pelos índices. O mercado europeu, conforme referi, continua então muito mais fraco que o mercado americano, com quedas a ser registradas aqui na maior parte dos índices, como é o caso do DAX, também o IBEX ainda assim aqui a recuperar ligeiramente, o CAC também em queda, o FTSE a recuperar, o Eurostock 50 em queda, e são os mercados americanos que estão mais interessantes neste momento, como tenho vindo aqui a referir nos últimos dias. Hoje, apesar dos futuros para já apontarem para a abertura em queda dos índices, estão aqui a recuperar, estão perto de suportes importantes, e reparem aqui, o Dow Jones não conseguiu quebrar mais uma vez esta linha de tendência descendente em alta. Vamos ver se hoje faz aqui novo ataque. Já o VIX mantém-se aqui mais ou menos estável, perto então dos 19 pontos. No campo das matérias-primas, é uma das coisas que estão mais interessantes no dia de hoje, na minha opinião. Portanto, o cacau, ontem havíamos referido que poderia fazer o reteste então a esta zona de resistência. Aqui está, portanto, ontem reagiu aqui em baixa, hoje está aqui a fazer novo ataque.
Vamos ver se novamente encontrar aqui rejeição nesta zona de preço. Acredito que sim, e acredito que possa retomar então a tendência de queda. No entanto, nunca podemos descartar a violação desta resistência em alta, que passará a funcionar então como suporte. Mas para já, devemos manter portanto, a análise de médio prazo, que é uma tendência claramente de queda, com máximos e mínimos cada vez menores, e portanto, neste momento, está aqui a testar uma zona de resistência e poderá realmente haver inversão. Se quebrar em alta, esse comportamento fica invalidado. O café quebrou então este canal em baixa, portanto não voltou a estes patamares aqui mais acima. Eu por acaso estava aqui pronto para eventualmente shortar café se viesse aqui a estes patamares, não o fez, portanto quebrou aqui este canal ascendente de curto prazo e portanto retomou para já a tendência de queda. A soja, portanto já vimos visto que tinha aqui ativado este duplo fundo com sucesso, o target foi atingido, entretanto corrigiu, não está para já muito interessante, e o açúcar parece também estar aqui a querer retomar a tendência de queda, se bem que, se olharmos para o gráfico de mais curto prazo, o gráfico de 4 horas, poderemos estar aqui a formar um género de um cabeça e ombros invertido, em que temos aqui o ombro esquerdo, a cabeça e o ombro direito agora em formação. Mas atenção que, se for para cima e quebrar aqui esta neckline em alta, poderemos ter uma inversão de curto prazo no açúcar, que possa levar o açúcar até estes patamares aqui dos 18 a 30 aproximadamente. Olhando para o milho, portanto, retomou então a tendência de queda, portanto, parece inclinado para fazer novos mínimos, e o zinco também, que falámos aqui nos últimos dias, a testar aqui o limite superior do seu canal ascendente e para já a reagir em baixa. Por último, na energia, temos aqui o petróleo também com tendência de queda, acredito que vai aqui testar então os mínimos dia 16, e o gás natural a confirmar então aqui a quebra do seu canal, portanto acredito que possa vir aqui ao suporte então dos 3 dólares, portanto ontem caiu, hoje está, caiu e confirmou, hoje também está a negociar abaixo já dos valores mínimos de ontem e portanto acredito que possa vir aqui à zona então dos 3 dólares. Metais preciosos muito fortes, o ouro atingiu aqui os 3.400 e agora fez aqui uma pequena pausa, perfeitamente normal, e a prata também aqui muito perto de testar os máximos então dos 39 dólares, portanto também aqui já com alguma dificuldade, mas se quebrar aqui esta resistência poderá continuar a explodir. No mercado de Forex, hoje temos aqui um euro e uma libra muito forte, CHF também bastante forte, CAD também muito forte, e do lado das mais fracas, o Yen, o NZD e também o AUD. Reparem aqui no trade então de ontem, portanto, a ativação deste cabeça e ombros invertido no cable, portanto, já fez o reteste, já disparou, portanto, acredito que possa vir aqui aos 1,3555, 1,3560 nos próximos dias. Também aqui o euro-dólar aqui a disparar, com o dólar manifestamente mais fraco e a regressar aqui abaixo dos 98 pontos. Também aqui o AUD e o USD, o AUD-USD e o NZD-USD aqui a aproveitarem para consolidarem um pouco. E temos também aqui um iene bastante fraco no dia de hoje, sobretudo em relação aqui ao euro e também à libra. No mercado de criptomoedas, a Bitcoin volta a disparar no dia de hoje, portanto, continua aqui a consolidar perto dos máximos, quebrou também esta linha de tendência ascendente que vem de cá de trás e, portanto, para já, parece estar apenas a consolidar para, eventualmente, fazer novos máximos nos próximos tempos. Também o Ethereum está forte, no entanto, tem aqui uma resistência importante pelo caminho, portanto, terá que quebrá-la se quiser continuar a subir, e temos também aqui a Solana a continuar, então, o seu movimento ascendente. Bem, por hoje é tudo, ficamos então por aqui. Um bom resto de dia a todos e bons negócios.